Os sogros riram ao deixar para ela uma cabana de R$ 15 como herança. Mas o segredo escondido ali era inacreditável. Elisa Monteiro estava sentada na cadeira ao lado da cama do hospital quando ouviu o último suspiro de Rafael. Durante quase 2 anos, aquela havia sido sua rotina. Consultas, exames, remédios, internações e uma esperança que diminuía um pouco a cada mês. Ela segurava a mão dele naquele momento. A mão que já havia sido forte, firme e cheia de vida agora parecia leve demais. Rafael tinha apenas 40 anos, mas a doença havia consumido quase tudo que ele era. Quando os aparelhos confirmaram o que ela já sentia no coração, Elisa fechou os olhos por alguns segundos. Não chorou imediatamente. Ficou parada, olhando para o rosto dele, como se esperasse que abrisse os olhos mais uma vez. As horas seguintes passaram como um borrão. Médicos entrando e saindo, documentos para assinar, telefonemas para fazer. Elisa mal conseguia acompanhar o que acontecia ao seu redor. A única coisa que sabia era que o homem com quem havia dividido 12 anos de sua vida não estava mais ali. O velório aconteceu 2 dias depois. A pequena capela estava cheia. Amigos, parentes e conhecidos passaram para prestar suas homenagens. Elisa permaneceu quase todo o tempo próxima ao caixão. Algumas pessoas se aproximavam para oferecer palavras de conforto, mas ela mal conseguia responder. Sua mente estava distante. Entre os presentes estavam os pais de Rafael, Geraldo e Sônia, além do irmão mais velho dele, Cláudio. Apesar de serem família, a relação deles com Elisa nunca foi realmente boa. Desde o início do casamento, ela sentia que não era totalmente aceita. Rafael sempre tentava amenizar a situação, mas os comentários desagradáveis apareciam de tempos em tempos. Naquele dia, porém, todos pareciam manter as aparências. Depois do enterro, os dias seguintes foram silenciosos e dolorosos. Elisa voltou para o apartamento onde morava com Rafael e encontrou um vazio que parecia impossível de preencher. As roupas dele ainda estavam no armário. Os livros permaneciam na estante. A caneca favorita continuava sobre a mesa da cozinha. Ela caminhava pelos cômodos sentindo que tudo ainda tinha a presença dele. As contas começaram a chegar. O tratamento contra o câncer havia consumido boa parte das economias do casal. Rafael precisou parar de trabalhar muitos meses antes de morrer. Elisa também reduziu sua jornada para cuidar dele. O dinheiro estava acabando. Uma semana depois, ela recebeu o aviso de que a leitura oficial do testamento aconteceria em poucos dias. Na manhã marcada, Elisa chegou ao escritório do advogado sentindo um misto de ansiedade e tristeza. Não pensava em dinheiro. Na verdade, nem queria estar ali, mas era algo necessário. Quando entrou na sala, encontrou Geraldo, Sônia e Cláudio, já sentados. Cláudio mexia no celular sem sequer olhar para ela. Sônia apenas fez um aceno rápido com a cabeça. Geraldo manteve uma expressão fria. Elisa sentou-se em silêncio. Poucos minutos depois, o advogado iniciou a leitura. Primeiro vieram alguns detalhes burocráticos. Depois, pequenas distribuições de objetos pessoais. Nada muito importante. Então chegou o momento principal. O advogado ajustou os óculos e começou a ler uma das últimas cláusulas deixadas por Rafael. Segundo o documento, todos os bens remanescentes seriam destinados à esposa, Elisa Monteiro. A sala permaneceu em silêncio por alguns segundos, mas o silêncio não durou muito. O advogado então esclareceu quais bens ainda existiam oficialmente registrados em nome de Rafael. Foi nesse momento que as expressões mudaram. Não havia contas milionárias. Não havia imóveis valiosos na cidade. Não havia investimentos conhecidos. Restava apenas uma antiga propriedade rural registrada há décadas em nome da família. Uma velha cabana de madeira localizada em uma região isolada. O imóvel estava avaliado em apenas R$ 15 nos registros antigos que nunca haviam sido atualizados. Cláudio foi o primeiro a soltar uma risada. Uma risada curta, mas claramente debochada. Sônia logo o acompanhou. Geraldo balançou a cabeça. R$ 15? Cláudio não conseguiu esconder a diversão. Meu irmão deixou uma fortuna mesmo. Sônia cruzou os braços. Eu sempre disse que aquela cabana não servia para nada. O advogado pediu respeito, mas o clima já havia mudado. Cláudio continuou.
Parabéns, Elisa. Você ficou rica. Ele sorriu. Elisa não respondeu. Sentia o rosto esquentar. Não pelo valor da herança, mas pela falta de respeito. Seu marido havia acabado de morrer e eles estavam transformando aquilo em motivo de piada. Geraldo olhou para os documentos. Aquela construção deve estar caindo aos pedaços. Se ainda estiver de pé, respondeu Cláudio. Os três riram novamente. Elisa manteve os olhos fixos na mesa. O advogado finalizou a reunião rapidamente. Quando tudo terminou, ela recolheu os documentos e saiu sem dizer uma palavra. Enquanto caminhava para fora do prédio, ouviu uma última frase de Cláudio atrás dela. Se encontrar algum rato lá dentro, manda lembranças. Ela continuou andando. Não queria discutir. Não tinha forças para isso. Naquela noite, sentada sozinha no apartamento, Elisa abriu os documentos da propriedade. A cabana ficava em uma região afastada, a várias horas da cidade. Ela nunca tinha visitado o local. Rafael havia mencionado a propriedade poucas vezes ao longo dos anos, sempre de maneira vaga. Dizia apenas que pertencia à família havia muito tempo, nada além disso. Elisa observou as fotografias anexadas aos registros. A construção parecia realmente antiga. O telhado apresentava sinais de desgaste. As paredes estavam escuras pelo tempo. O terreno ao redor era cercado por árvores. Não parecia um lugar onde alguém escolheria morar. Mas ela também não tinha muitas opções. O proprietário do apartamento já havia informado que precisaria reajustar o aluguel nos próximos meses. Com as despesas acumuladas, Elisa sabia que dificilmente conseguiria continuar ali. Nos dias seguintes, começou a considerar seriamente a mudança. Quanto mais fazia contas, mais percebia que permanecer na cidade seria impossível. A cabana ao menos oferecia um teto, mesmo que fosse simples, mesmo que estivesse deteriorada, mesmo que todos rissem dela. Uma semana depois, tomou sua decisão. Venderia o que pudesse. Guardaria apenas o essencial e tentaria recomeçar naquele lugar. Quando contou sua decisão para uma amiga próxima, ouviu preocupação. Você tem certeza? Não. Então por que vai? Elisa ficou alguns segundos em silêncio. Depois respondeu. Porque preciso seguir em frente de alguma forma. A amiga segurou sua mão. Rafael iria querer que você fosse feliz. Elisa sorriu de maneira triste. Fazia tempo que não pensava na palavra felicidade. Naquela noite, enquanto organizava algumas caixas, encontrou uma fotografia antiga dela e Rafael. Os dois estavam sorrindo durante uma viagem feita muitos anos antes da doença aparecer. Ela passou os dedos sobre a imagem. Sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Pela primeira vez desde o funeral, chorou sem tentar se controlar. Chorou pela perda, pelos planos interrompidos, pelos filhos que nunca tiveram, pelas viagens que não aconteceriam, pelas conversas que nunca mais poderiam terminar. Quando finalmente se acalmou, percebeu que o apartamento estava mergulhado em silêncio. Olhou ao redor. Dentro de poucos dias, deixaria aquele lugar, talvez para sempre. E pela primeira vez desde a leitura do testamento, uma pergunta surgiu em sua mente. Por que Rafael insistiu tanto em deixar aquela cabana especificamente para ela? Ele sabia que estava morrendo. Sabia que cada decisão teria importância. Então por que escolher justamente aquele lugar abandonado? Elisa não tinha resposta. Mas enquanto observava a fotografia em suas mãos, uma sensação estranha surgiu dentro dela. Como se Rafael tivesse tentado lhe dizer algo antes de partir. Algo que ela ainda não conseguia entender. E sem imaginar que aquela velha propriedade escondia muito mais do que paredes desgastadas e móveis esquecidos, Elisa terminou de fechar a última caixa que levaria para sua nova vida. 2 dias depois de fechar a última caixa no apartamento, Elisa acordou antes do amanhecer. Ela quase não tinha dormido. Passou boa parte da noite olhando para o teto, pensando em tudo o que havia acontecido nos últimos meses. A morte de Rafael ainda parecia algo impossível de aceitar. Em alguns momentos ela tinha a sensação de que o celular iria tocar e ouviria a voz dele do outro lado da linha. Mas então a realidade voltava com força. Rafael não voltaria. E agora ela estava prestes a deixar para trás a vida que os dois construíram juntos. O caminhão de mudança chegou pouco depois das 6 da manhã. Os funcionários carregaram os poucos móveis que ela decidiu levar. Não havia muita coisa. As despesas do tratamento tinham obrigado o casal a vender vários bens ao longo dos últimos anos.
Enquanto observava as caixas sendo colocadas no veículo, Elisa sentiu um aperto no peito. Cada objeto parecia carregar uma lembrança. A mesa onde jantavam juntos. A poltrona onde Rafael passava horas lendo. A pequena estante que ele mesmo havia montado anos atrás. Quando tudo terminou, ela entrou no carro e iniciou a viagem. A cidade foi ficando para trás aos poucos. Os prédios deram lugar a estradas menores. Depois vieram áreas rurais, campos abertos e longos trechos cercados por árvores. Conforme avançava, o sinal do celular começava a falhar. O isolamento ficava cada vez mais evidente. Elisa segurava o volante enquanto observava a paisagem. Em alguns momentos sentia medo. Em outros, uma estranha sensação de alívio. Não precisaria mais enfrentar os olhares de pena dos conhecidos. Não precisaria cruzar com pessoas perguntando como estava se sentindo. A dor continuava ali, mas pelo menos estaria distante das lembranças constantes da cidade. Depois de quase 4 horas de viagem, ela encontrou a estrada de terra indicada nos documentos. O caminho era estreito e cheio de buracos. A vegetação parecia engolir a passagem em alguns pontos. Os galhos das árvores se aproximavam tanto que chegavam a tocar o carro. Elisa diminuiu a velocidade. O local parecia ainda mais isolado do que imaginava. Alguns minutos depois, avistou a cabana pela primeira vez. Ela ficou parada, olhando através do para-brisa. A construção era exatamente como aparecia nas fotografias do registro, mas pessoalmente parecia ainda mais antiga. A madeira escurecida mostrava sinais claros do tempo. Parte da varanda estava inclinada. Algumas janelas apresentavam rachaduras. O telhado possuía manchas escuras e várias telhas pareciam deslocadas. O mato havia crescido ao redor da propriedade. O lugar passava a impressão de estar abandonado há muitos anos. Elisa desligou o carro e permaneceu sentada por alguns segundos. Aquela seria sua nova casa. Respirou fundo antes de abrir a porta. O silêncio chamou sua atenção imediatamente. Não havia barulho de trânsito. Não havia pessoas conversando. Não havia sirenes, nem movimento. Apenas o som do vento passando pelas árvores e o canto distante de alguns pássaros. Quando caminhou até a entrada, percebeu que a porta principal estava dura. Precisou fazer força para conseguir abri-la. Um cheiro de madeira antiga e poeira tomou conta do ambiente. A luz que entrava pelas janelas revelou partículas suspensas no ar. Elisa observou o interior com calma. Havia móveis antigos espalhados pelos cômodos. Uma mesa de madeira ocupava o centro da sala. Um sofá desgastado estava encostado em uma parede. Algumas estantes guardavam livros antigos e objetos cobertos por uma camada grossa de poeira. Tudo parecia parado no tempo. Ela caminhou lentamente pelo local. Encontrou uma cozinha simples, 2 quartos e um pequeno banheiro. A estrutura precisava de reparos urgentes, mas ainda estava de pé. Pelo menos isso lhe deu algum conforto. Enquanto os funcionários descarregavam a mudança, Elisa começou a abrir as janelas para renovar o ar. A luz do sol entrou aos poucos, iluminando detalhes que antes estavam escondidos. Em algumas paredes havia fotografias antigas. Em outras, quadros simples que pareciam ter sido colocados ali décadas antes. Quando os homens terminaram o serviço e foram embora, o silêncio voltou. Dessa vez, parecia ainda maior. Elisa ficou sozinha, completamente sozinha. Ela caminhou até a sala e sentou no sofá antigo. Pela primeira vez desde que chegou, sentiu o peso da situação. Não havia Rafael. Não havia amigos por perto. Não havia vizinhos visíveis. Apenas ela e aquela cabana esquecida pelo tempo. As lágrimas vieram sem aviso. Ela tentou segurar, mas não conseguiu. Chorou por vários minutos. Chorou pela saudade, pela solidão, pelo medo do futuro. Quando finalmente se acalmou, decidiu ocupar a mente com alguma tarefa prática. Pegou materiais de limpeza e começou a trabalhar. Durante horas retirou poeira dos móveis, limpou janelas e organizou caixas. O esforço físico ajudava a afastar os pensamentos mais dolorosos. No fim da tarde, encontrou uma pequena caixa de ferramentas esquecida em um armário. Algumas peças estavam enferrujadas, mas ainda podiam ser usadas. Isso permitiu que ela realizasse pequenos consertos. Apertou parafusos soltos, ajustou dobradiças e tentou melhorar o que conseguia.
Conforme explorava os cômodos, começou a notar detalhes curiosos. Muitos objetos pareciam ligados à história da família de Rafael. Havia fotografias muito antigas de pessoas que ela nunca tinha visto. Existiam documentos guardados em gavetas, livros com datas de publicação de várias décadas atrás. Alguns móveis pareciam extremamente antigos, como se estivessem ali desde a construção da cabana. No segundo dia, Elisa decidiu organizar um dos quartos menores. Enquanto retirava caixas e objetos acumulados, encontrou um baú cheio de fotografias antigas. Sentou-se no chão para examiná-las. Algumas mostravam parentes de Rafael quando eram jovens. Outras retratavam pessoas desconhecidas. Uma fotografia em especial chamou sua atenção. Mostrava um homem muito parecido com Rafael, mas claramente mais velho. No verso havia apenas um nome escrito à mão: Augusto Monteiro. Elisa nunca tinha ouvido Rafael mencionar aquela pessoa. Curiosa, guardou a foto separadamente. Talvez descobrisse depois quem era. Nos dias seguintes, a rotina começou a ganhar alguma estabilidade. Pela manhã ela fazia pequenos reparos. À tarde organizava os cômodos. À noite lia ou simplesmente observava a paisagem pela janela. Aos poucos começou a perceber que a propriedade tinha uma beleza própria. O terreno era cercado por árvores altas. Havia uma pequena trilha nos fundos. Em alguns momentos era possível ver animais atravessando a vegetação. Apesar do isolamento, o lugar transmitia certa tranquilidade. Ainda assim, algumas perguntas continuavam surgindo. Por que Rafael mantinha aquela propriedade mesmo sem visitá-la com frequência? Por que falava tão pouco sobre ela? E por que parecia tão importante que a cabana permanecesse em seu nome até o fim da vida? Elisa não tinha respostas, mas a cada dia que passava, encontrava novos objetos ligados ao passado da família dele. Era como se a casa guardasse pedaços de uma história que ninguém havia contado completamente. Na quinta noite após sua chegada, enquanto organizava uma antiga estante cheia de livros esquecidos, ela encontrou vários exemplares com anotações feitas por Rafael anos antes. Aquilo a surpreendeu. Significava que ele havia passado muito mais tempo naquele lugar do que ela imaginava. E se ele realmente frequentava a cabana com certa regularidade, por que nunca comentou quase nada sobre suas visitas? A pergunta permaneceu em sua mente enquanto ela observava a capa desgastada de um dos livros encontrados. Sem saber, Elisa estava cada vez mais perto de descobrir que a velha propriedade escondia muito mais segredos do que aparentava à primeira vista. Uma semana havia passado desde que Elisa se mudou para a cabana. Aos poucos, ela começava a se acostumar com a rotina daquele lugar isolado. Ainda sentia falta de Rafael em cada momento do dia, mas o trabalho constante de limpeza e organização ocupava boa parte de sua mente. A propriedade continuava revelando pequenos pedaços do passado, sempre que ela abria uma gaveta esquecida ou examinava algum móvel antigo. Quanto mais explorava a casa, mais percebia que Rafael conhecia aquele lugar muito melhor do que jamais havia deixado transparecer. Naquela manhã, o céu estava coberto por nuvens e uma chuva fina caía sobre o telhado. Elisa decidiu aproveitar o tempo dentro de casa para organizar uma das últimas estantes que ainda permaneciam cheias de livros antigos. A estante ficava em um canto da sala principal e parecia não ter sido mexida havia muitos anos. Os livros estavam cobertos por uma camada grossa de poeira. Alguns apresentavam capas desgastadas pelo tempo. Outros tinham páginas amareladas e marcas de umidade. Elisa colocou uma cadeira ao lado da estante e começou a retirar os volumes um por um. Enquanto limpava cada exemplar, observava os títulos e as datas. Muitos tratavam de história, agricultura e administração de propriedades rurais. Havia também alguns romances antigos e coleções de enciclopédias que provavelmente não eram abertas há décadas. Conforme avançava no trabalho, percebeu que vários livros possuíam pequenas anotações feitas à mão. Ao reconhecer a letra de Rafael, seu coração apertou. Ela passou alguns minutos folheando aquelas páginas. Em alguns trechos ele havia feito observações simples. Em outros, marcava informações que pareciam ter chamado sua atenção. Era estranho encontrar rastros tão pessoais dele naquele lugar. Até então, Elisa acreditava que Rafael visitava a cabana apenas ocasionalmente. Mas aquelas anotações sugeriam algo diferente. Parecia que ele passara muito tempo ali ao longo dos anos. Depois de quase 2 horas organizando a estante,
Elisa chegou à prateleira mais alta. Precisou subir na cadeira para alcançar os últimos livros. Entre eles, havia uma Bíblia antiga de capa escura. Diferente dos demais volumes, ela estava surpreendentemente bem conservada. A capa apresentava sinais de uso, mas era evidente que alguém havia cuidado dela com atenção. Elisa retirou o livro da prateleira e desceu da cadeira. Quando passou a mão sobre a capa, reconheceu imediatamente o objeto. Aquela Bíblia pertencia a Rafael. Ela lembrava de tê-lo visto lendo aquele mesmo exemplar em algumas ocasiões durante o tratamento. O detalhe curioso era que ele nunca foi uma pessoa muito religiosa. Por isso, sempre achou estranho o apego que demonstrava por aquele livro específico. Sentando-se no sofá, Elisa abriu a Bíblia com cuidado. As primeiras páginas continham anotações antigas feitas por diferentes membros da família Monteiro. Datas de nascimento, casamentos e outros registros familiares apareciam escritos à caneta. Algumas anotações tinham décadas de existência. Elisa continuou folheando lentamente. Em determinados trechos, encontrou marcações feitas por Rafael, pequenas observações escritas à margem de algumas páginas. Nada que parecesse revelar algum segredo, apenas pensamentos simples que provavelmente haviam chamado sua atenção em determinados momentos da vida. Ela continuou avançando pelas páginas sem muita expectativa. Então algo caiu sobre seu colo. Elisa levou um susto. O objeto produziu um pequeno som ao atingir o tecido da calça. Ela olhou para baixo e ficou imóvel por alguns segundos. Era uma chave, pequena, antiga, feita de metal escurecido pelo tempo. Elisa pegou a chave e a observou com atenção. Não parecia pertencer a uma porta comum. Seu formato era diferente das chaves modernas. A peça possuía desenhos discretos gravados na parte superior e aparentava ser bastante antiga. Por alguns instantes, ela acreditou que talvez estivesse ali por acaso. Mas logo percebeu algo estranho. Entre as páginas da Bíblia, havia uma pequena marca feita com lápis exatamente no ponto onde a chave estava escondida. Aquilo não parecia coincidência. Rafael claramente havia colocado a chave ali de propósito. Elisa sentiu um arrepio percorrer seus braços. Pela primeira vez desde que chegara à cabana, teve a sensação de estar diante de algo importante. Ela examinou novamente a chave. Tentou lembrar se já havia visto algo parecido em algum lugar da propriedade. Nenhuma lembrança veio à mente. Mesmo assim, a curiosidade começou a crescer rapidamente. Durante o restante da tarde, Elisa praticamente não conseguiu pensar em outra coisa. Enquanto preparava o jantar, a chave permanecia sobre a mesa da cozinha. Enquanto lavava a louça, seus olhos voltavam para ela constantemente. Quando a noite chegou, a peça ainda ocupava seus pensamentos. Antes de dormir, ela decidiu fazer uma pequena exploração pela casa. Levou a chave consigo e começou a testar algumas fechaduras antigas. Primeiro tentou em gavetas, depois em armários. Em seguida, examinou portas internas que raramente utilizava. Nenhuma delas correspondia ao formato da chave. Mesmo assim, Elisa não desistiu. No dia seguinte, logo após o café da manhã, recomeçou a procura. Vasculhou praticamente todos os cômodos da cabana. Abriu armários esquecidos. Verificou caixas antigas. Examinou móveis que ainda não havia organizado completamente. Nada. A chave continuava sem função aparente. Conforme os dias passavam, a situação começou a se tornar quase uma obsessão. Algo dentro dela dizia que Rafael não teria escondido aquela peça sem motivo, principalmente dentro de um objeto tão pessoal quanto a Bíblia. Se ele desejasse simplesmente guardar uma chave antiga, existiam dezenas de lugares mais práticos para isso. A escolha parecia deliberada, e quanto mais Elisa pensava no assunto, mais acreditava que aquilo estava ligado à própria cabana. Em uma tarde particularmente silenciosa, ela decidiu explorar o sótão. O espaço ficava acima dos quartos e era acessado por uma escada estreita de madeira. O local estava cheio de caixas antigas, ferramentas enferrujadas e móveis quebrados. Elisa passou horas examinando tudo o que encontrava. Apesar do esforço, nenhuma fechadura parecia compatível com a chave. Quando desceu novamente, sentiu uma mistura de frustração e curiosidade ainda maior. Naquela noite, sentou-se na varanda observando o céu escurecer entre as árvores. A chave estava em sua mão.
Ela girava o objeto lentamente entre os dedos enquanto pensava em Rafael. Quanto mais refletia sobre o assunto, mais recordava pequenos momentos que antes pareciam insignificantes. Algumas vezes, durante o tratamento, ele havia mencionado a cabana de forma estranha, não exatamente misteriosa, mas cuidadosa, como se evitasse falar demais sobre o lugar. Em outras ocasiões, quando ela perguntava sobre a propriedade, Rafael mudava de assunto rapidamente. Na época, Elisa nunca deu importância. Agora aquelas lembranças ganhavam um significado diferente. Talvez ele estivesse protegendo algum segredo. Talvez planejasse revelar algo mais tarde. Talvez simplesmente não tivesse tido tempo. No dia seguinte, Elisa voltou a examinar a sala principal. Era o cômodo mais antigo da casa, e também aquele que parecia ter recebido menos alterações ao longo dos anos. Enquanto observava as paredes, os móveis e os detalhes da construção, algo começou a chamar sua atenção. Uma grande estante de madeira ocupava praticamente toda uma parede lateral. Ela já havia limpado aquele móvel dias antes, mas agora percebeu um detalhe curioso. Diferente dos outros móveis da casa, aquela estante parecia estar presa à parede de maneira incomum. Elisa se aproximou, passou a mão pelas laterais, examinou os encaixes. Havia algo estranho ali. Não conseguia explicar exatamente o que, mas sentia que aquela peça não estava posicionada da forma habitual. Seu coração começou a acelerar. Pela primeira vez desde que encontrou a chave, surgiu uma pista concreta. Talvez fosse apenas impressão. Talvez não significasse nada. Mesmo assim, a sensação persistia. Elisa ficou alguns segundos observando a enorme estrutura de madeira diante dela. Então apertou a chave na palma da mão e voltou a encarar a estante. Sem saber, estava prestes a dar o primeiro passo rumo à descoberta que mudaria completamente sua vida. Na manhã seguinte, Elisa acordou mais cedo do que o normal. Durante toda a noite, a imagem daquela estante não saiu de sua cabeça. Por várias vezes ela despertou no meio da madrugada lembrando do detalhe estranho que havia percebido. Não conseguia explicar exatamente o motivo, mas algo dentro dela dizia que a chave encontrada na Bíblia e aquela estante estavam ligados de alguma forma. Depois de tomar café, ela foi diretamente para a sala. A luz da manhã atravessava as janelas e iluminava a grande estrutura de madeira encostada na parede. À distância, parecia apenas um móvel antigo, como tantos outros espalhados pela cabana. Mas quanto mais Elisa observava, mais percebia pequenas diferenças. Ela se aproximou e começou a examinar cada parte com atenção. Passou os dedos pelas laterais, observou a base e verificou os pontos de apoio. Então notou algo que não havia percebido antes. A estante não estava apenas encostada na parede. Ela parecia ter sido instalada ali de forma definitiva. Havia parafusos antigos prendendo algumas partes da estrutura. Aquilo era incomum. Normalmente, uma estante não precisava daquele tipo de fixação tão reforçada. Elisa ficou parada por alguns segundos olhando para os detalhes. Em seguida, puxou um dos lados com cuidado. Nada aconteceu. Tentou novamente com mais força. A estrutura nem sequer se moveu. Ela respirou fundo. Se queria descobrir o que havia atrás daquilo, precisaria de mais esforço. Durante a próxima hora, Elisa retirou todos os livros das prateleiras. O trabalho foi cansativo. Havia dezenas de volumes antigos, muitos deles pesados. Depois de esvaziar completamente o móvel, conseguiu enxergar melhor a parte traseira. Foi então que encontrou mais um detalhe estranho. Próximo à base, existiam marcas de arranhões no piso de madeira. Marcas antigas, como se em algum momento aquela estante tivesse sido movimentada várias vezes. Seu coração acelerou. Agora, ela tinha quase certeza de que estava no caminho certo. Elisa foi até o depósito externo da propriedade e pegou algumas ferramentas. Voltou para a sala carregando uma chave inglesa, uma alavanca e uma caixa de ferramentas enferrujada que havia encontrado dias antes. Com paciência, começou a remover os parafusos que prendiam a estrutura. Alguns saíram facilmente. Outros estavam tão antigos que exigiram bastante esforço. O trabalho consumiu quase toda a manhã. Em vários momentos ela precisou parar para descansar. A ansiedade aumentava a cada minuto. Quando finalmente removeu o último parafuso,
Posicionou as mãos na lateral da estante e empurrou. No início, nada aconteceu. A estrutura parecia pesada demais para ser movida por uma pessoa sozinha. Elisa tentou novamente. Sentiu os músculos dos braços e das costas reclamarem. Ainda assim, insistiu. Pouco a pouco, o móvel começou a deslizar. Apenas alguns centímetros, mas foi o suficiente. Um espaço escuro apareceu entre a estante e a parede. Elisa parou imediatamente. Seu coração batia tão forte que ela conseguia ouvi-lo. Respirando fundo, voltou a empurrar. Centímetro por centímetro, a estante foi se afastando. Então ela viu. Atrás do móvel existia algo que definitivamente não deveria estar ali. Uma porta. Pequena, feita da mesma madeira escura das paredes. Tão bem escondida que seria impossível percebê-la sem mover a estante. Elisa ficou imóvel durante vários segundos. Sua mente tentava entender o que estava vendo. Uma porta secreta, dentro da cabana. Exatamente como nos livros e filmes que ela costumava achar exagerados demais para acontecer na vida real. Mas estava ali, diante de seus olhos. Ela se aproximou lentamente. A porta possuía uma fechadura antiga. Elisa retirou a chave do bolso. Observou o objeto por alguns instantes antes de aproximá-lo da fechadura. Suas mãos tremiam levemente. Quando inseriu a chave, percebeu que o encaixe era perfeito. Um arrepio percorreu seu corpo inteiro. Ela girou a chave devagar. Um clique metálico ecoou do outro lado. A fechadura havia sido destrancada. Elisa segurou a maçaneta. Por um instante hesitou. Não fazia ideia do que encontraria ali dentro. Mas a curiosidade era muito maior que o medo. Com cuidado, empurrou a porta. As dobradiças produziram um som baixo depois de anos sem serem usadas. Do outro lado surgiu uma passagem estreita mergulhada na escuridão. Um cheiro de madeira antiga e ambiente fechado escapou pelo corredor oculto. Elisa voltou rapidamente à cozinha e pegou uma lanterna. Quando retornou, apontou a luz para dentro da passagem. Havia uma pequena escada descendo em direção ao subsolo. Os degraus pareciam antigos, mas ainda estavam em boas condições. Ela respirou fundo mais uma vez e iniciou a descida. Cada passo fazia o coração acelerar ainda mais. O espaço era silencioso. Tão silencioso que ela conseguia ouvir a própria respiração. Quando chegou ao final da escada, encontrou um pequeno cômodo escondido sob a cabana. O local não era muito grande. Talvez tivesse o tamanho de um quarto pequeno. As paredes eram feitas de concreto antigo. Não havia janelas. Apenas poeira acumulada e o silêncio de décadas. Elisa iluminou o ambiente com a lanterna. Algumas prateleiras ocupavam uma das paredes. Sobre elas havia caixas antigas, cadernos envelhecidos e alguns objetos que pareciam não ter valor. Mas não foi isso que chamou sua atenção. No centro do cômodo estava um grande cofre de aço. Elisa ficou parada observando aquela estrutura. O objeto era muito maior do que imaginava. Sua superfície estava coberta por marcas do tempo. Ainda assim, parecia extremamente resistente. Durante alguns segundos, ela apenas encarou o cofre, tentando entender o que estava acontecendo. Todas as peças começavam a se encaixar. A chave escondida na Bíblia. O comportamento reservado de Rafael quando o assunto era a cabana. A porta secreta escondida atrás da estante. Tudo havia levado até aquele momento. Elisa se aproximou lentamente. Passou a mão sobre a superfície metálica. O cofre possuía uma fechadura combinada com um mecanismo de abertura antigo. Ela examinou o sistema com atenção. A chave encontrada na Bíblia não servia para aquela fechadura. Isso significava que ainda faltava alguma informação importante. Talvez uma combinação numérica. Talvez algum outro segredo. Mesmo assim, apenas encontrar aquele lugar já era uma descoberta enorme. Elisa iluminou novamente o restante do cômodo. Nas prateleiras havia caixas etiquetadas com datas antigas. Alguns documentos estavam organizados em pastas. Tudo parecia ter sido guardado cuidadosamente por alguém extremamente organizado. O mais estranho era perceber que o local não parecia abandonado há décadas. Apesar da poeira, existiam sinais de que alguém havia visitado aquele espaço em tempos mais recentes. Algumas caixas estavam posicionadas de maneira relativamente organizada. Certos objetos apresentavam menos poeira que outros. Quanto mais observava, mais uma conclusão surgia em sua mente. Rafael conhecia aquele lugar.
Não havia dúvida. Ele sabia da existência daquele cômodo secreto. Talvez tivesse passado muito tempo ali. Talvez tivesse vindo à cabana exatamente por causa desse esconderijo. Elisa sentiu um misto de emoção, curiosidade e saudade. Era como se estivesse descobrindo uma parte completamente desconhecida do homem com quem dividiu tantos anos de vida. Enquanto iluminava novamente o enorme cofre no centro do cômodo, uma pergunta começou a ocupar seus pensamentos. O que Rafael havia escondido ali durante todo esse tempo? Ela ainda não sabia. Mas olhando para aquela gigantesca porta de aço, sentia que a resposta tinha o poder de mudar tudo o que acreditava saber sobre a história daquela família. Elisa permaneceu parada diante do cofre por vários minutos. A luz da lanterna iluminava a superfície metálica enquanto sua mente tentava processar tudo o que havia descoberto nas últimas horas. Ainda naquela manhã, ela acreditava estar apenas investigando uma suspeita sobre a estante da sala. Agora estava em um cômodo escondido sob a cabana, diante de um enorme cofre que claramente guardava algo importante. O silêncio ao redor deixava tudo ainda mais estranho. Ela respirou fundo e passou a mão pela porta de aço. O metal estava frio. O mecanismo de abertura parecia antigo, mas muito resistente. Havia um disco numérico no centro e uma fechadura logo abaixo. Elisa examinou cada detalhe tentando encontrar alguma pista. A chave da Bíblia havia servido para abrir a porta secreta, mas não servia naquele cofre. Isso significava que Rafael deixara apenas parte do caminho preparado. O restante, ela precisaria descobrir sozinha. Depois de alguns minutos observando o mecanismo, Elisa decidiu explorar melhor o cômodo. Talvez existisse alguma informação escondida entre as caixas e documentos espalhados pelas prateleiras. Ela começou pela estante mais próxima. Sobre uma das prateleiras, encontrou cadernos antigos, cheios de anotações. Em outra, havia envelopes amarelados pelo tempo. Muitos documentos pareciam relacionados a propriedades rurais, registros familiares e contas antigas. Elisa examinava tudo com atenção, mas nada parecia indicar como abrir o cofre. Em determinado momento, encontrou uma pequena caixa de madeira guardada atrás de alguns papéis. Dentro dela havia vários objetos antigos, incluindo moedas, fotografias e um relógio de bolso quebrado. Nada que ajudasse na abertura. Conforme o tempo passava, a frustração começava a aparecer. O cofre estava ali, a poucos passos dela, mas continuava inacessível. Já era início da tarde quando Elisa decidiu fazer uma pausa. Subiu para a cozinha, preparou um café e sentou-se à mesa. Enquanto observava a chuva fina que começava a cair do lado de fora, tentou organizar os pensamentos. Rafael havia deixado pistas. Disso, ela tinha certeza. Ele escondera a chave na Bíblia de propósito. Portanto, era razoável acreditar que também tivesse deixado alguma forma de abrir o cofre. A questão era onde procurar. Enquanto tomava café, sua atenção foi para uma das anotações que encontrara mais cedo. Era um pequeno caderno que permanecia sobre a mesa. Elisa começou a folhear suas páginas novamente. A maioria continha registros aparentemente comuns. Datas, nomes, observações e anotações diversas. Mas perto do final encontrou algo diferente. Em uma página havia uma sequência de números escrita várias vezes. Os mesmos números apareciam repetidos em diferentes combinações. Elisa observou aquilo por alguns segundos. Talvez fosse apenas uma coincidência. Talvez não. A curiosidade falou mais alto. Ela pegou o caderno e voltou ao cômodo secreto. Diante do cofre, começou a testar algumas combinações baseadas naqueles números. A primeira tentativa não funcionou. Nem a segunda. Nem a terceira. Depois de vários minutos, Elisa começou a acreditar que estava seguindo uma pista errada. Mas decidiu insistir um pouco mais. Girou lentamente o disco numérico conforme outra sequência anotada no caderno. Quando terminou, ouviu um pequeno estalo vindo do interior do mecanismo. Seu coração disparou. Ela segurou a maçaneta e tentou girá-la. No início, nada aconteceu. Então fez um pouco mais de força. Um som metálico ecoou pelo cômodo. A porta começou a se mover. Elisa congelou por um instante. Ela havia conseguido. O cofre estava aberto. Com o coração acelerado, puxou a pesada porta de aço. As dobradiças produziram um som grave depois de décadas de silêncio. Quando a abertura ficou grande o suficiente,
Elisa apontou a lanterna para o interior. Nos primeiros segundos, ela simplesmente não conseguiu acreditar no que estava vendo. Seu cérebro parecia incapaz de compreender a cena diante de seus olhos. Havia barras de ouro empilhadas cuidadosamente em uma das prateleiras internas. Barras reais, pesadas, brilhando sob a luz da lanterna. Elisa piscou várias vezes, como se aquilo pudesse desaparecer a qualquer momento. Mas continuava ali. Ao lado das barras existiam caixas menores repletas de moedas antigas. Algumas eram douradas, outras prateadas. Muitas pareciam extremamente valiosas. Em outra divisão do cofre havia pilhas organizadas de documentos, pastas e envelopes lacrados. Elisa sentiu as pernas enfraquecerem. Precisou apoiar uma das mãos na lateral do cofre para não perder o equilíbrio. Durante toda a sua vida, jamais imaginou se deparar com algo parecido. Durante alguns minutos ficou apenas observando. O silêncio parecia ainda maior agora. Aos poucos, começou a examinar o conteúdo com mais cuidado. Pegou uma das barras de ouro. O peso era impressionante. Não havia dúvida sobre sua autenticidade. Depois, abriu uma das caixas de moedas. Muitas possuíam datas extremamente antigas. Algumas pareciam peças de coleção. Em seguida, passou aos documentos. Havia registros bancários, certificados de investimentos, contratos e documentos financeiros organizados com uma precisão impressionante. Quanto mais Elisa examinava o material, mais percebia que estava diante de uma fortuna enorme, muito maior do que qualquer coisa que ela poderia imaginar. Não se tratava apenas de algumas economias escondidas. Era um patrimônio construído ao longo de décadas, talvez gerações. Sua mente imediatamente voltou para Rafael. Ele sabia de tudo isso. Não podia haver outra explicação. Ele conhecia aquele cofre, conhecia seu conteúdo, e por algum motivo jamais contou nada a ninguém. Enquanto examinava uma das pastas, Elisa encontrou registros financeiros que atravessavam muitos anos. Alguns documentos tinham mais de 50 anos. Outros eram relativamente recentes. Havia movimentações que demonstravam uma administração cuidadosa e constante daquele patrimônio. Em determinado momento, ela encontrou uma pasta diferente das demais. O envelope era mais novo e parecia ter sido colocado ali muito depois dos outros documentos. Na frente, havia apenas seu nome escrito à mão. Elisa ficou imóvel. Reconheceu imediatamente a letra. Era de Rafael. Seu coração acelerou outra vez. Com as mãos trêmulas, ela pegou o envelope. O papel estava perfeitamente conservado. Era evidente que ele havia sido colocado ali de propósito. Não parecia um documento financeiro, parecia algo pessoal, muito pessoal. Elisa passou os dedos sobre a superfície do envelope. Durante alguns segundos, hesitou. Havia algo profundamente emocionante naquele momento. Depois de tantas semanas sofrendo com a ausência de Rafael, ela estava prestes a ler palavras que ele havia escrito especialmente para ela. Palavras que provavelmente foram deixadas sabendo que um dia seriam encontradas. Seus olhos começaram a se encher de lágrimas antes mesmo de abrir o envelope. Lentamente, rompeu o lacre. Dentro havia várias folhas dobradas com cuidado. Elisa reconheceu imediatamente a caligrafia do marido. Cada linha havia sido escrita por ele. Cada palavra vinha diretamente dele. Sentada diante do cofre aberto, cercada por uma fortuna que desafiava qualquer explicação lógica, Elisa segurou aquelas páginas com emoção. Todo o ouro, todas as moedas e todos os documentos pareciam perder importância naquele instante, porque o que realmente importava estava agora em suas mãos. As últimas palavras que Rafael escolhera deixar para ela. E antes mesmo de começar a leitura, Elisa já sentia que aquela carta carregava respostas capazes de explicar não apenas a existência daquela fortuna, mas também todos os segredos que ele havia guardado durante tantos anos. Sentada no chão do cômodo escondido, diante do cofre aberto, Elisa segurava as folhas da carta com tanto cuidado que parecia ter medo de danificá-las. Seus olhos ainda estavam marejados. Fazia semanas que Rafael havia partido, mas naquele momento a sensação era diferente. Pela primeira vez desde sua morte, parecia que ele estava prestes a conversar com ela mais uma vez. O silêncio ao redor tornava tudo ainda mais intenso. A luz da lanterna iluminava as páginas, enquanto Elisa respirava fundo e começava a ler. A primeira linha fez seu coração apertar imediatamente. Se você está lendo esta carta,
Significa que encontrou o que eu esperava que encontrasse. Elisa fechou os olhos por um instante. Era exatamente a forma como Rafael falava. Direto, calmo, como se estivesse sentado ao seu lado. Ela continuou. Antes de qualquer coisa, quero que saiba que sinto muito por não poder estar aí com você. Se existe uma coisa que me machuca mais do que a doença, é saber que vou deixar você sozinha. As lágrimas começaram a cair silenciosamente. Ela passou a mão pelo rosto e continuou lendo. Sei que você provavelmente está assustada, talvez confusa, talvez até zangada comigo por nunca ter contado nada sobre este lugar. Mas preciso que leia tudo até o fim, antes de tirar qualquer conclusão. Elisa respirou fundo. Cada palavra parecia aproximá-la novamente do marido. Ela seguiu adiante. Você deve estar olhando para o conteúdo deste cofre e se perguntando de onde tudo isso veio. A verdade é que eu mesmo me fiz essa pergunta muitos anos atrás. A partir daquele ponto, Rafael começou a contar uma história que Elisa jamais havia ouvido. Segundo a carta, tudo começou cerca de 8 anos antes. Na época, ele estava pesquisando a árvore genealógica da família Monteiro. O interesse surgiu por curiosidade, nada mais. Ele queria entender melhor quem eram seus antepassados. Queria conhecer a origem da família. Durante a pesquisa, encontrou documentos antigos que mencionavam repetidamente o nome de um homem chamado Augusto Monteiro. Ao ler aquele nome, Elisa imediatamente lembrou da fotografia encontrada dias antes. O mesmo homem, o mesmo nome. Ela voltou a atenção para a carta. Rafael explicava que Augusto era seu avô, mas não um avô comum. Segundo os registros encontrados, Augusto havia construído uma fortuna considerável ao longo da vida. Investimentos, propriedades, participações em empresas e diversos outros negócios. Durante décadas, ele acumulou patrimônio de forma discreta. Porém, ao envelhecer, começou a enfrentar problemas dentro da própria família. Alguns parentes passaram a demonstrar interesse apenas pelo dinheiro. Brigas surgiram. Discussões se tornaram frequentes. A confiança desapareceu. Foi então que Augusto tomou uma decisão radical. Ele começou a transferir parte dos seus bens para ativos difíceis de localizar. Transformou recursos em ouro. Adquiriu moedas raras. Criou investimentos ocultos sob estruturas legais extremamente específicas e escolheu a cabana como local para guardar tudo. Elisa continuava lendo sem conseguir desviar os olhos. A história parecia impossível, mas cada documento encontrado no cofre confirmava aquelas informações. A carta prosseguia. Quando encontrei os primeiros registros, achei que tudo fosse apenas uma lenda de família, mas continuei pesquisando. Quanto mais eu descobria, mais percebia que era real. Rafael explicava que passou anos investigando discretamente. Visitava a cabana sempre que podia, analisava documentos, conferia registros, comparava informações, até que finalmente encontrou a passagem secreta. Exatamente como Elisa havia encontrado. Ele também descrevia o momento em que abriu o cofre pela primeira vez. A surpresa, o choque, a dificuldade em acreditar. Tudo era muito parecido com o que ela própria havia vivido poucos dias antes. Mas a parte mais dolorosa da carta ainda estava por vir. Você provavelmente está se perguntando por que nunca contei nada aos meus pais ou ao Cláudio. Elisa continuou lendo. Infelizmente, a resposta é simples. Porque eu os conheço. As palavras seguintes eram carregadas de uma sinceridade que ela nunca tinha visto em Rafael. Ele explicava que durante muitos anos tentou ignorar comportamentos da própria família, mas certos acontecimentos o fizeram enxergar a realidade. Pequenas mentiras, manipulações, discussões por dinheiro, conflitos envolvendo heranças de parentes, dívidas escondidas, interesses financeiros acima de qualquer consideração emocional. A cada nova experiência, Rafael percebia que não podia confiar neles. Eu queria acreditar que estava errado. Queria acreditar que era apenas impressão minha. Mas quanto mais observava, mais claro ficava. Elisa sentiu um aperto no peito. Ela mesma havia presenciado várias situações desconfortáveis ao longo do casamento. Comentários desagradáveis, cobranças, discussões, atitudes egoístas. Na época, evitava julgar. Mas agora as palavras de Rafael faziam muito sentido. A carta continuava.
Se meus pais ou meu irmão descobrissem a existência dessa fortuna, tudo acabaria em guerra. Elisa parou por alguns segundos. Aquela frase parecia quase uma previsão, porque ela tinha certeza de que era exatamente isso que aconteceria se eles descobrissem. Rafael então explicava por que havia mantido o segredo absoluto. Durante anos, apenas ele soube da existência do cofre. Ninguém mais, nem amigos, nem parentes, nem mesmo Elisa. Ele administrava os investimentos discretamente. Atualizava documentos. Garantia que tudo permanecesse protegido, sem chamar atenção, sem deixar rastros desnecessários. Então a carta chegava à parte mais emocionante. Quando recebi o diagnóstico, tudo mudou. As lágrimas voltaram aos olhos de Elisa. Ela lembrava perfeitamente daquele dia. O consultório, o silêncio, o olhar do médico, o chão desaparecendo sob seus pés. Rafael descrevia na carta como se sentiu naquele momento. O medo, a incerteza, as tentativas de manter esperança, os tratamentos, as recaídas e principalmente a preocupação com ela. Muito antes de aceitar que eu iria morrer, já tinha aceitado que precisava proteger você. Elisa levou uma das mãos à boca. As palavras ficaram embaçadas por causa das lágrimas. Ela precisou limpar os olhos para continuar. Foi nesse momento que tomei minha decisão. A carta explicava que, após descobrir que suas chances eram mínimas, Rafael reorganizou todos os documentos legais relacionados à fortuna. Transferiu direitos. Atualizou registros. Consultou especialistas. Preparou tudo cuidadosamente. Cada passo foi planejado. Cada documento revisado. Cada detalhe pensado. Tudo para garantir que Elisa estivesse protegida depois da sua partida. Você é a única pessoa em quem confio completamente. A frase fez Elisa fechar os olhos. Ela conseguia ouvir a voz dele dizendo aquilo. Você esteve ao meu lado quando eu não tinha nada para oferecer. Você permaneceu quando tudo ficou difícil. Você nunca olhou para mim pensando em dinheiro, status ou vantagens. As lágrimas escorriam sem que ela tentasse impedir. A carta continuava. Por isso escolhi você. Elisa sentiu o coração disparar. Não escolhi porque era minha esposa. Escolhi porque era você. Ela ficou imóvel durante vários segundos. Aquelas palavras tinham um peso enorme. Eram muito mais do que uma decisão financeira. Eram uma declaração de confiança absoluta. Mas havia mais. Nas últimas páginas, Rafael deixava um aviso. Um aviso que fez Elisa sentir um frio percorrer seu corpo. Existe uma grande chance de que meus pais e meu irmão tentem tomar isso de você. Ela engoliu seco. Continuou lendo. Se isso acontecer, não ceda. As palavras estavam sublinhadas. Não tenha medo. Não aceite pressão. Não aceite ameaças. Não entregue nada. Elisa sentiu o coração acelerar. Rafael parecia estar descrevendo exatamente algo que ainda iria acontecer. Os documentos guardados neste cofre mostram toda a verdade. Eles provam quem era o verdadeiro proprietário desta fortuna. Eles provam quem tem direito sobre ela. E eles provam que minha decisão foi tomada de forma consciente. A cada linha, Elisa entendia melhor por que ele havia preparado tudo daquela forma. Rafael sabia. Sabia que a descoberta daquele patrimônio causaria conflitos. Sabia que sua família não aceitaria facilmente. Sabia que tentariam contestar. Por isso deixou provas. Por isso deixou registros. Por isso deixou aquela carta. Nas últimas linhas, a escrita parecia mais emocional, como se ele estivesse se despedindo. Sei que nenhum dinheiro do mundo vai preencher o espaço que deixei. Eu daria tudo para ter mais alguns anos ao seu lado. Elisa já não conseguia conter o choro. A carta tremia entre suas mãos. Mas se eu não posso ficar, pelo menos quero saber que você estará segura. Ela respirou fundo. As lágrimas caíam sobre as páginas. Quando olhar para esta cabana, não enxergue apenas um lugar velho perdido no meio do nada. Enxergue o lugar onde deixei aquilo que tinha de mais importante. Elisa continuou lendo. O meu último ato de amor por você. Ela permaneceu sentada em silêncio por muito tempo depois de terminar a carta. O cômodo parecia diferente agora. O cofre parecia diferente. A própria cabana parecia diferente. Tudo havia mudado. Porque naquele instante ela finalmente compreendia algo que não havia entendido durante a leitura do testamento. Rafael não havia deixado aquela propriedade para ela
porque era a única coisa que possuía. Ele havia deixado exatamente aquilo que pretendia deixar. E tinha planejado cada detalhe muito antes de partir. Os dias que seguiram a leitura da carta de Rafael foram estranhos para Elisa. Ela acordava todas as manhãs com a sensação de que estava vivendo a vida de outra pessoa. Em um momento, era uma viúva tentando reconstruir a própria rotina em uma cabana antiga. No outro, era a única pessoa que conhecia a existência de uma fortuna escondida havia décadas. Durante várias noites, ela voltou ao cômodo secreto apenas para confirmar que tudo era real. Acendia a lanterna, descia os degraus e observava o cofre aberto. As barras de ouro continuavam lá. As moedas permaneciam organizadas nas caixas. Os documentos seguiam guardados exatamente como ela havia deixado. E toda vez que lia novamente alguns trechos da carta de Rafael, uma frase voltava à sua mente com força crescente. Existe uma grande chance de que meus pais e meu irmão tentem tomar isso de você. No começo, Elisa acreditou que talvez aquilo nunca acontecesse. Afinal, ninguém além dela conhecia o segredo. O cofre estava escondido. A passagem permanecia atrás da estante. Os documentos estavam protegidos. Não existia motivo para alguém desconfiar, mas ela estava enganada. Tudo começou em uma manhã aparentemente comum. Elisa havia ido até uma pequena cidade próxima comprar materiais para reparar parte do telhado da cabana. Enquanto aguardava atendimento em uma loja de construção, encontrou um homem idoso chamado João, proprietário de uma pequena empresa local. Durante a conversa, ele comentou que conhecia a propriedade onde ela estava morando. Disse que a família Monteiro possuía aquelas terras havia gerações. Elisa respondeu apenas o necessário. Não tinha intenção de revelar nada. Porém, quando mencionou casualmente que estava organizando documentos antigos encontrados na cabana, o homem demonstrou surpresa. Comentou que, décadas antes, circulavam histórias sobre bens escondidos pela família. Ele riu logo depois, dizendo que provavelmente eram apenas lendas inventadas pelos moradores da região. Elisa sentiu um frio na barriga. Tentou encerrar o assunto rapidamente, mas já era tarde. Bastava uma conversa errada para despertar curiosidade. 2 dias depois, algo aconteceu. Quando voltou da pequena cidade após fazer compras, encontrou marcas de pneus próximas à entrada da propriedade. Aquilo chamou sua atenção imediatamente. Ela não recebia visitas. Não conhecia praticamente ninguém na região. Além disso, as marcas pareciam recentes. Elisa examinou o terreno por alguns minutos. Não encontrou ninguém. Talvez fosse apenas alguém que passou por ali. Mesmo assim, uma sensação de desconforto começou a crescer. Naquela noite, dormiu mal. E no dia seguinte, recebeu uma ligação inesperada. O número era de Cláudio. Desde a leitura do testamento, ele não havia entrado em contato nenhuma vez. Elisa atendeu com cautela. A conversa começou de forma estranhamente amigável. Cláudio perguntou como ela estava. Perguntou se estava conseguindo se adaptar à cabana. Perguntou se precisava de ajuda com alguma coisa. Elisa estranhou cada palavra. A preocupação não combinava em nada com o comportamento que ele havia demonstrado durante anos. Mesmo assim, respondeu educadamente. Então, veio a pergunta que mudou tudo. Cláudio quis saber se ela havia encontrado algo interessante na propriedade. Elisa sentiu imediatamente o coração acelerar. Tentou manter a voz normal. Perguntou o que ele queria dizer. Cláudio respondeu de forma vaga. Disse que propriedades antigas costumavam guardar surpresas. Disse que Rafael era muito reservado. Disse que talvez existissem documentos ou objetos de valor esquecidos pela família. A conversa durou apenas alguns minutos, mas foi suficiente. Quando desligou o telefone, Elisa teve certeza de que algo estava errado. Alguém havia levantado suspeitas. Talvez fosse apenas curiosidade, talvez não. Nos dias seguintes, novas ligações começaram a surgir. Primeiro Sônia, depois Geraldo. Todos demonstrando um interesse repentino pela cabana. Todos fazendo perguntas parecidas. Todos tentando descobrir o que Elisa havia encontrado por lá. Ela respondia o mínimo possível, mas sua preocupação aumentava a cada contato. Então aconteceu algo ainda mais preocupante. Em uma tarde chuvosa, enquanto organizava documentos na sala, Elisa ouviu o som de um carro se aproximando.
Olhou pela janela e viu um veículo parar diante da propriedade. Seu coração afundou imediatamente. Era Cláudio. Ao lado dele estavam Geraldo e Sônia. Os três saíram do carro sem aviso prévio. Elisa respirou fundo antes de abrir a porta. Nenhum deles parecia estar ali para uma visita cordial. Cláudio foi o primeiro a falar. Seu tom era firme, direto. Ele disse que precisavam conversar. Elisa permitiu a entrada, embora já sentisse que aquilo terminaria mal. Os três se acomodaram na sala. Durante alguns minutos trocaram frases superficiais, mas logo Cláudio abandonou qualquer tentativa de educação. Ele afirmou que havia descoberto informações sobre a propriedade. Disse que pessoas da região comentavam sobre documentos antigos ligados à família. Em seguida, perguntou diretamente se Elisa havia encontrado algo escondido. Ela respondeu que não tinha obrigação de prestar contas sobre sua herança. O clima mudou imediatamente. Cláudio cruzou os braços. Seu olhar ficou duro. Geraldo começou a dizer que certas coisas pertenciam à família inteira. Sônia concordou. Afirmou que Rafael jamais esconderia algo importante dos próprios pais. Elisa permaneceu calma, mas dentro dela, a tensão aumentava. Então Cláudio revelou o que realmente queria. Disse que havia ouvido rumores sobre bens antigos pertencentes ao avô da família. Alegou que qualquer descoberta relacionada a esse patrimônio deveria ser dividida entre todos os descendentes. Elisa respondeu que não existia nenhuma decisão nesse sentido e que Rafael havia deixado a propriedade exclusivamente para ela. A reação foi imediata. Cláudio bateu a mão na mesa. Pela primeira vez, deixou de fingir cordialidade. Acusou Elisa de esconder informações. Disse que ela estava tentando se apropriar de algo que não lhe pertencia. Geraldo apoiou o filho. Sônia começou a afirmar que Rafael teria sido manipulado durante a doença. As acusações se tornavam cada vez mais agressivas. Elisa sentiu a raiva crescer. Durante anos, suportou comentários desagradáveis daquela família. Mas agora estavam atacando a memória de Rafael. Isso ela não aceitaria. Com firmeza, pediu que os três deixassem a propriedade. Cláudio se levantou imediatamente. Antes de sair, apontou para ela e fez uma ameaça clara. Disse que descobriria toda a verdade. Disse que se existisse qualquer patrimônio escondido, ele encontraria uma forma de tomá-lo. Disse também que ela ainda se arrependeria de ter escondido informações da família. Elisa não respondeu. Apenas abriu a porta. Os três foram embora. Mas o silêncio que ficou depois da partida deles parecia mais pesado do que nunca. Naquela noite, Elisa releu a carta de Rafael mais uma vez. Cada palavra parecia ganhar novo significado. Ele sabia exatamente quem eram seus pais e seu irmão. Sabia como reagiriam. Sabia que a ganância deles apareceria mais cedo ou mais tarde. E infelizmente estava certo. Nos dias seguintes, a situação piorou. Pessoas da cidade começaram a agir de forma estranha quando Elisa aparecia para fazer compras. Alguns olhares eram diferentes. Certos comentários paravam quando ela se aproximava. Em pouco tempo, ela descobriu o motivo. Cláudio estava espalhando histórias pela região. Dizia que Elisa havia encontrado algo valioso e estava escondendo da família. Em algumas versões, afirmava que ela havia enganado Rafael durante a doença. Em outras, insinuava que ela manipulou o testamento. Cada boato parecia mais absurdo que o anterior, mas bastava que algumas pessoas acreditassem. A pressão aumentava a cada dia. Mesmo assim, Elisa não recuou. Guardou cuidadosamente todos os documentos, protegeu o conteúdo do cofre e começou a se preparar para o que parecia inevitável, porque depois daquela visita, ela já entendia que aquilo não era apenas uma discussão familiar. Era o início de uma guerra que Rafael havia previsto muito antes de morrer. E Cláudio estava disposto a fazer qualquer coisa para vencer. Depois da visita de Cláudio, Geraldo e Sônia à cabana, a tranquilidade que Elisa havia encontrado naquele lugar praticamente desapareceu. Durante vários dias, ela tentou continuar sua rotina normalmente, mas a sensação de que algo maior estava prestes a acontecer não saía de sua cabeça. Rafael havia previsto exatamente aquele comportamento na carta. Quanto mais ela pensava nisso, mais percebia o quanto ele conhecia a própria família. Ele sabia que bastaria uma suspeita para despertar a ganância deles. E agora a suspeita já existia.
O problema era que Elisa ainda não fazia ideia de até onde eles estavam dispostos a ir. A resposta não demorou a aparecer. Cerca de 2 semanas depois daquela discussão, uma correspondência chegou à cabana. O envelope vinha de um escritório de advocacia da cidade. Assim que viu o remetente, Elisa sentiu o coração acelerar. Sentou-se à mesa da cozinha e abriu o documento com cuidado. Conforme lia as páginas, o peso da situação ficava cada vez mais claro. Cláudio, Geraldo e Sônia haviam iniciado oficialmente um processo judicial. Eles alegavam que existiam dúvidas sobre a validade do testamento de Rafael. Alegavam também que o estado de saúde dele durante os últimos meses poderia ter comprometido sua capacidade de tomar decisões. Além disso, afirmavam que Elisa havia exercido influência indevida sobre ele. Elisa terminou a leitura sem acreditar. Sentiu uma mistura de indignação e tristeza. Não bastava terem transformado o luto em uma disputa. Agora estavam atacando diretamente a memória de Rafael e a relação que os dois construíram ao longo de tantos anos. Naquela noite, ela quase não conseguiu dormir. Caminhou pela cabana várias vezes, tentando organizar os pensamentos. O medo existia. Seria impossível negar. Ela nunca havia enfrentado um processo daquele tamanho. Nunca precisou lidar com advogados, audiências ou disputas familiares tão agressivas. Mas junto com o medo, existia outra sensação: determinação. Rafael confiou nela. Deixou tudo preparado. E ela não pretendia abandonar aquilo sem lutar. Nos dias seguintes, começou a procurar ajuda jurídica. Conversou com alguns profissionais da região, mas muitos pareciam intimidados pela influência da família Monteiro. Embora não fossem extremamente ricos, Geraldo e Cláudio eram conhecidos na cidade havia muitos anos. Tinham contatos, conheciam pessoas importantes. Isso fazia diferença. Depois de várias tentativas, Elisa recebeu a indicação de uma advogada chamada Daniela Rocha. Daniela tinha pouco mais de 40 anos, uma reputação sólida e fama de não se deixar impressionar facilmente por pressão externa. Quando se encontraram pela primeira vez, Elisa levou cópias dos documentos encontrados no cofre, além da carta deixada por Rafael. A reunião durou horas. Daniela examinou tudo com atenção. Fez perguntas detalhadas sobre a descoberta da passagem secreta, do cofre e dos registros financeiros. Quanto mais analisava o material, mais sua expressão demonstrava surpresa. Em determinado momento, ela fechou uma das pastas e olhou diretamente para Elisa. Disse que os documentos pareciam extremamente fortes. Disse também que, se tudo fosse autêntico, a posição jurídica dela era muito melhor do que imaginava. Pela primeira vez em vários dias, Elisa sentiu um pouco de esperança. Mas Daniela também fez um alerta. Explicou que processos desse tipo raramente envolvem apenas documentos. Muitas vezes, as partes tentam vencer através da pressão emocional, da manipulação de testemunhas e até da destruição da reputação do adversário. Elisa logo descobriria que aquilo não era exagero. Poucos dias depois, os boatos começaram a se espalhar com ainda mais força. Pessoas que antes a tratavam normalmente passaram a agir de forma distante. Em uma visita ao mercado da cidade, percebeu 2 mulheres interrompendo uma conversa assim que ela se aproximou. Em outra ocasião, ouviu seu próprio nome sendo comentado em voz baixa, em uma fila de banco. No início tentou ignorar, mas logo descobriu o motivo. Cláudio estava alimentando histórias cada vez mais absurdas. Em algumas versões, dizia que Elisa havia convencido Rafael a se afastar da própria família durante a doença. Em outras, afirmava que ela manipulou documentos enquanto ele estava fragilizado pelo tratamento. Também espalhava a ideia de que a descoberta da fortuna havia sido planejada por ela desde o início. Cada história era diferente, mas todas tinham o mesmo objetivo: transformá-la na vilã. Elisa sentia a raiva crescer sempre que ouvia uma nova mentira. Ao mesmo tempo, ficava impressionada com a facilidade que algumas pessoas tinham para acreditar em qualquer coisa. Certas noites terminavam com ela sentada sozinha na varanda da cabana, olhando para a escuridão e tentando entender como tudo havia chegado àquele ponto. Rafael estava morto havia poucos meses. Ela ainda tentava lidar com a dor da perda. E agora precisava enfrentar uma batalha que jamais escolheu. Em uma dessas noites, decidiu reler a carta pela 10ª vez. Talvez mais.
Já conhecia muitos trechos de memória, mas havia algo reconfortante em ver aquelas palavras escritas por ele. Quando chegou a parte em que Rafael dizia para não ceder às pressões da família, Elisa sentiu a determinação voltar. Não importava o tamanho da disputa, ela continuaria. As semanas seguintes foram consumidas pela preparação do processo. Daniela organizava documentos, analisava registros e construía a defesa. A cada nova reunião, ficava mais evidente que Rafael havia deixado tudo extremamente bem documentado. Existiam assinaturas, registros legais, transferências patrimoniais e uma enorme quantidade de provas demonstrando que suas decisões foram tomadas de forma consciente e voluntária. Mesmo assim, Cláudio não recuava. Pelo contrário, conforme o processo avançava, seus ataques se tornavam mais agressivos. Em determinado momento, ele apareceu em uma rádio local para conceder uma entrevista. Sem citar diretamente o nome de Elisa, fez insinuações sobre pessoas que se aproveitavam de idosos e doentes para obter vantagens financeiras. Quase todos entenderam a quem ele se referia. Quando ouviu a gravação dias depois, Elisa sentiu vontade de desligar imediatamente. Mas Daniela a aconselhou a guardar tudo. Cada declaração pública poderia ser útil mais tarde. Enquanto isso, a pressão emocional aumentava. Algumas amizades se afastaram. Certos conhecidos passaram a evitar contato. Outros preferiam não tomar partido. Elisa descobriu que enfrentar uma mentira repetida muitas vezes era muito mais difícil do que imaginava, porque a verdade exige explicações. A mentira muitas vezes não. Em meio a toda essa turbulência, Daniela se tornou uma das poucas pessoas em quem ela realmente confiava. A advogada não apenas cuidava do caso, mas também ajudava Elisa a manter o equilíbrio emocional. Sempre que surgia uma nova provocação, Daniela repetia a mesma orientação. Não responder publicamente. Não entrar em discussões. Não cair nas armadilhas que estavam sendo criadas. A verdade precisava aparecer nos documentos e nos tribunais, não nos boatos. Então chegou o dia da primeira audiência preliminar. Elisa acordou antes do amanhecer. Mal conseguiu tomar café. Durante a viagem até a cidade, sentiu o estômago apertado. Quando entrou no fórum e avistou Cláudio ao lado dos pais e dos advogados contratados por eles, percebeu que a disputa estava apenas começando. Cláudio mantinha uma expressão confiante, quase arrogante, como se acreditasse que a vitória já estivesse garantida. Elisa evitou olhar para ele por muito tempo. Preferiu permanecer próxima de Daniela. Durante aquela manhã, diversas questões processuais foram discutidas. Nada definitivo aconteceu, mas uma coisa ficou clara para todos os envolvidos. Nenhum dos lados pretendia desistir. Quando a audiência terminou, Elisa saiu do prédio sentindo um cansaço enorme, não físico, emocional, como se cada etapa daquela guerra consumisse uma parte de sua energia. Mas ao mesmo tempo percebeu algo importante. Apesar das ameaças, dos boatos e da pressão constante, ela continuava de pé. E enquanto caminhava em direção ao carro ao lado de Daniela, sem perceber, dava mais um passo em direção à verdade que acabaria mudando completamente o rumo daquela disputa. Depois da primeira audiência, a rotina de Elisa passou a girar quase completamente em torno do processo. Os dias tranquilos na cabana haviam ficado para trás. Agora, grande parte do seu tempo era consumida por reuniões com Daniela, organização de documentos e novas solicitações feitas pelo tribunal. Apesar do desgaste, ela sabia que cada papel analisado poderia fazer diferença no resultado final, e foi justamente durante essa fase que começaram a surgir descobertas capazes de mudar o rumo de toda a disputa. Algumas semanas após a audiência, o juiz autorizou uma análise detalhada dos documentos encontrados no cofre. Especialistas foram designados para verificar a autenticidade dos registros financeiros, das transferências patrimoniais e dos documentos históricos relacionados à fortuna. Elisa ficou apreensiva. Embora acreditasse completamente naquilo que Rafael havia deixado, sabia que seria importante comprovar tudo de forma oficial. Enquanto isso, Cláudio continuava alimentando sua campanha contra ela. Sempre que tinha oportunidade, repetia a mesma narrativa. Dizia que existiam muitas dúvidas sobre a origem da fortuna. Alegava que documentos antigos poderiam ter sido manipulados.
insinuava que a descoberta do cofre era conveniente demais para ser verdadeira. Mas, pela primeira vez desde o início do processo, alguns sinais começaram a indicar que as coisas talvez não estivessem caminhando na direção que ele esperava. Certo dia, Daniela telefonou para Elisa logo pela manhã. Sua voz demonstrava uma animação incomum. Pediu que ela fosse imediatamente ao escritório. Sem entender o motivo, Elisa pegou o carro e seguiu para a cidade. Quando chegou, encontrou a advogada cercada por pilhas de documentos e relatórios. Daniela apontou para uma cadeira e pediu que ela se sentasse. Em seguida, mostrou os primeiros resultados da análise realizada pelos especialistas. Tudo estava sendo confirmado. As assinaturas eram autênticas. Os registros financeiros eram legítimos. As transferências de patrimônio haviam sido feitas dentro da lei. Não existia qualquer sinal de fraude. Elisa sentiu um enorme alívio. Mas Daniela ainda não havia terminado. Disse que aquilo era apenas o começo. Entre os documentos encontrados no cofre, existiam registros que ninguém havia examinado com a devida atenção até então. Eram papéis muito antigos, alguns com décadas de existência. E justamente neles estavam aparecendo informações surpreendentes. Nos dias seguintes, uma equipe especializada passou a estudar a origem da fortuna de forma mais aprofundada. O objetivo era determinar exatamente quem havia acumulado aquele patrimônio e quais regras haviam sido estabelecidas para sua sucessão. Quanto mais os especialistas avançavam, mais interessante a história se tornava. Aos poucos, surgiu um retrato muito diferente daquele que Cláudio tentava apresentar. Os registros mostravam que Augusto Monteiro, o avô de Rafael, havia sido extremamente cuidadoso ao planejar o destino de seus bens. Ele não apenas acumulou riqueza ao longo da vida, também criou mecanismos para impedir que o patrimônio fosse desperdiçado por pessoas irresponsáveis. Havia cartas, contratos e orientações detalhadas deixadas por ele. Em muitos desses documentos, Augusto expressava preocupação com o comportamento de alguns familiares. Falava sobre ganância, conflitos internos e disputas motivadas exclusivamente por dinheiro. Em um dos registros mais importantes, ele descrevia um conjunto de critérios que deveriam orientar futuras transferências da fortuna. Segundo o documento, os recursos deveriam permanecer sob controle de descendentes que demonstrassem honestidade, responsabilidade e capacidade de preservar o patrimônio para as próximas gerações. Elisa ficou impressionada quando Daniela lhe mostrou cópias desses registros. Era como se Augusto tivesse previsto os mesmos problemas que Rafael enfrentaria décadas depois. Mas as revelações não pararam por aí. Durante a análise dos documentos financeiros, os especialistas encontraram registros que demonstravam claramente quem havia assumido a administração legal da fortuna após a morte de Augusto. Não eram Geraldo nem Cláudio. Na verdade, vários documentos indicavam que determinados membros da família haviam sido deliberadamente excluídos de certas decisões patrimoniais por causa de comportamentos considerados inadequados. Essas informações começaram a enfraquecer seriamente os argumentos apresentados pela família de Rafael. A situação ficou ainda mais delicada para eles quando surgiu uma nova descoberta. Entre os arquivos do cofre, havia correspondências antigas trocadas entre advogados da família e administradores do patrimônio. Algumas dessas cartas detalhavam conflitos ocorridos décadas antes. Em determinados trechos, apareciam referências a tentativas de parentes de acessar recursos aos quais não tinham direito. Em outras palavras, disputas motivadas pela ganância já aconteciam muito antes do nascimento de Rafael. Quando Daniela apresentou essas informações ao tribunal, o clima do processo começou a mudar. Pela primeira vez, a narrativa construída por Cláudio começou a perder força. Em vez de parecer uma vítima lutando por uma herança familiar, ele passava a ser visto como alguém tentando reivindicar um patrimônio cuja origem legal talvez não favorecesse sua posição. Enquanto isso, Elisa continuava enfrentando dificuldades fora do tribunal. Embora alguns boatos estivessem perdendo credibilidade, muitas pessoas ainda repetiam histórias sem conhecer os fatos reais. Mas agora, ela se sentia mais segura. Cada nova descoberta reforçava aquilo que Rafael havia escrito na carta. Ele não estava apenas protegendo uma fortuna, estava protegendo a verdade.
Em uma das reuniões mais importantes daquela fase do processo, Daniela apresentou a Elisa um conjunto de documentos recém-analisados. Entre eles, havia um relatório detalhado mostrando a linha sucessória completa do patrimônio desde Augusto Monteiro. Pela primeira vez, tudo fazia sentido de forma organizada. O relatório demonstrava que a fortuna não pertencia coletivamente à família, como Cláudio insistia em afirmar. Ela seguia regras específicas de sucessão estabelecidas pelo próprio fundador. E segundo essas regras, Rafael era o herdeiro legítimo. Mais do que isso, os documentos indicavam que ele havia recebido plenos direitos sobre a administração do patrimônio anos antes de adoecer. Isso significava que sua decisão de transferir esses direitos para Elisa possuía uma base legal extremamente sólida. Quando ouviu essa explicação, Elisa lembrou imediatamente da carta. Rafael sabia exatamente o que estava fazendo. Nada havia sido improvisado. Nada aconteceu por acaso. Tudo foi planejado muito antes de sua morte. Conforme as semanas avançavam, os advogados de Cláudio passaram a enfrentar dificuldades cada vez maiores para sustentar suas alegações. Diversos argumentos precisaram ser reformulados. Algumas teses foram abandonadas completamente. Ainda assim, eles continuavam insistindo na tentativa de invalidar as decisões tomadas por Rafael. Era evidente que não pretendiam desistir facilmente. Em uma tarde particularmente importante, Daniela recebeu um novo conjunto de documentos enviados pelos especialistas. Ao analisar o material, ela encontrou algo que chamou imediatamente sua atenção. Havia referências a registros financeiros que ainda não tinham sido completamente investigados. Movimentações antigas, contas ligadas a determinados membros da família, informações que pareciam não ter relação direta com a disputa pela herança, mas que levantavam perguntas interessantes. Daniela não fez conclusões precipitadas, porém decidiu aprofundar a investigação. Elisa percebeu que algo importante estava surgindo. A expressão da advogada deixava isso claro. Naquela noite, enquanto voltava para a cabana, Elisa sentia uma mistura de esperança e ansiedade. Pela primeira vez desde o início da guerra judicial, ela conseguia enxergar uma possibilidade real de vitória. As provas estavam aparecendo. A verdade começava a surgir dos próprios documentos deixados por Rafael e por seu avô, mas ao mesmo tempo surgiam novas perguntas. Perguntas que ninguém ainda conseguia responder completamente, porque entre os papéis escondidos no cofre existiam informações que não apenas fortaleciam sua defesa, elas pareciam apontar para segredos ainda maiores dentro da própria família Monteiro. Segredos que, se confirmados, poderiam causar consequências muito mais graves do que uma simples disputa por herança. Depois das descobertas que confirmavam a origem da fortuna e fortaleciam a posição de Elisa no processo, algo começou a mudar nos bastidores da disputa. Até então, a discussão girava em torno de quem tinha direito ao patrimônio deixado por Augusto Monteiro e posteriormente administrado por Rafael. Mas os documentos recém-analisados estavam levando os investigadores para um caminho completamente diferente. Um caminho que ninguém esperava quando aquela guerra judicial começou. Tudo teve início quando Daniela decidiu examinar com mais atenção alguns registros financeiros que haviam sido considerados secundários durante as primeiras análises. Eram documentos antigos, misturados entre contratos, recibos e relatórios de movimentações patrimoniais. À primeira vista, pareciam apenas registros comuns. Porém, conforme os especialistas começaram a cruzar informações, certas inconsistências apareceram. Valores não batiam, datas levantavam dúvida. Algumas transferências financeiras pareciam estranhas. Daniela preferiu agir com cautela. Antes de compartilhar qualquer suspeita com Elisa, pediu uma análise mais aprofundada. O objetivo era entender se aquelas diferenças eram apenas erros administrativos ou se escondiam algo mais sério. 2 semanas depois, ela recebeu os primeiros resultados. E o que encontrou chamou imediatamente sua atenção. Certas movimentações financeiras realizadas anos antes envolviam empresas ligadas diretamente a Cláudio. Em algumas delas, havia registros de empréstimos que nunca foram oficialmente quitados. Em outras, apareciam transferências entre contas que não possuíam justificativas claras. Nenhum daqueles fatos provava um crime por si só, mas juntos formavam um quadro bastante preocupante.
Daniela marcou uma reunião urgente com Elisa. Quando as duas se encontraram, a advogada explicou tudo com calma. Elisa ouviu cada detalhe em silêncio. Quanto mais informações surgiam, mais difícil ficava acreditar. Durante anos, Cláudio havia se apresentado como alguém bem-sucedido. Sempre falava sobre negócios, investimentos e projetos empresariais. Mas os documentos indicavam uma realidade muito diferente. Algumas de suas empresas acumulavam dívidas significativas. Outras apresentavam problemas financeiros antigos que jamais foram divulgados publicamente. Pela primeira vez, Elisa começou a entender por que ele demonstrava tanto interesse naquela fortuna. Talvez não fosse apenas ganância, talvez também fosse desespero. Mas a situação ficou ainda mais grave quando novos documentos vieram à tona. Entre os registros encontrados no cofre, existiam correspondências antigas relacionadas à administração do patrimônio familiar. Em algumas delas apareciam referências indiretas a conflitos envolvendo Geraldo. Inicialmente, ninguém deu muita importância. Porém, conforme os investigadores aprofundaram a análise, descobriram que determinadas movimentações financeiras antigas estavam ligadas a decisões tomadas por ele décadas antes. Mais uma vez, nada parecia ilegal à primeira vista, mas as perguntas começaram a se multiplicar. Por que certos recursos desapareceram dos registros em determinados períodos? Por que algumas operações nunca foram devidamente explicadas? E por que certos documentos pareciam ter sido deliberadamente omitidos ao longo dos anos? Essas dúvidas chamaram a atenção do próprio tribunal. O que começou como uma disputa sucessória passou a envolver uma investigação muito mais ampla. Conforme novas informações eram analisadas, surgiam indícios de que parte da família Monteiro escondia segredos financeiros havia muito tempo. Elisa acompanhava tudo com uma mistura de surpresa e desconforto. Ela nunca desejou ver Geraldo ou Cláudio enfrentando problemas legais. Seu objetivo sempre foi apenas defender aquilo que Rafael havia deixado para ela. Mas agora os acontecimentos seguiam um caminho impossível de controlar. Enquanto isso, Cláudio continuava tentando manter a postura de vítima diante do processo. Em entrevistas e conversas pela cidade, repetia que estava lutando pelos direitos da família. Alegava que Elisa havia se apropriado de algo que pertencia a todos. Porém, conforme algumas informações começaram a circular entre os advogados e especialistas envolvidos no caso, sua confiança parecia diminuir. Daniela percebeu essa mudança antes mesmo de Elisa. Durante determinadas audiências, Cláudio demonstrava nervosismo crescente quando certos documentos eram mencionados. Em algumas ocasiões, seus próprios advogados pediam tempo adicional para analisar materiais que antes pareciam irrelevantes. Era um sinal claro de preocupação. Pouco tempo depois, surgiu uma descoberta ainda mais séria. Durante o cruzamento de dados financeiros, os investigadores encontraram registros indicando que parte dos recursos movimentados por uma das empresas de Cláudio havia sido direcionada para contas relacionadas a operações pouco transparentes. Não se tratava mais de simples dívidas ou problemas administrativos. Agora existiam suspeitas concretas de irregularidades financeiras. A notícia causou enorme impacto nos bastidores do processo. Daniela tomou cuidado para não criar expectativas exageradas. Ela sabia que suspeitas precisavam ser comprovadas. Mesmo assim, era impossível ignorar a gravidade das informações. Quando contou a Elisa sobre os novos desdobramentos, a reação foi de absoluto espanto. Durante anos, Cláudio havia se apresentado como alguém responsável, alguém que sempre criticava os outros e se colocava como exemplo de competência. Agora surgiam evidências de que sua própria situação financeira estava muito longe da imagem que tentava transmitir. As semanas seguintes foram marcadas por uma tensão crescente. Novas análises continuavam sendo realizadas. Mais documentos apareciam, mais perguntas surgiam. E a cada nova descoberta, a posição de Cláudio dentro do processo ficava mais delicada. Mas ele não era o único preocupado. Geraldo também começou a demonstrar sinais claros de nervosismo. Em determinadas audiências, evitava responder algumas perguntas diretamente. Em outras, parecia desconfortável quando determinados períodos da história financeira da família eram mencionados. Os investigadores perceberam isso rapidamente. Por causa disso, solicitaram acesso a documentos complementares relacionados a antigas administrações patrimoniais.
O resultado trouxe ainda mais complicações. Alguns registros mostravam que certas decisões financeiras tomadas décadas antes beneficiaram diretamente pessoas específicas da família, enquanto prejudicaram outras. Embora muitos desses fatos estivessem prescritos do ponto de vista legal, eles ajudavam a explicar conflitos internos que existiam havia gerações. Aos poucos, uma nova imagem da família Monteiro começava a surgir. Uma imagem muito diferente daquela que Geraldo e Cláudio tentavam apresentar. Em vez de guardiões de um patrimônio familiar injustamente perdido, eles passavam a ser vistos como participantes de uma longa história marcada por disputas, interesses pessoais e decisões questionáveis. Elisa observava tudo isso com sentimentos contraditórios. Por um lado, sentia tristeza ao perceber quantos conflitos existiam por trás da família de Rafael. Por outro, compreendia cada vez melhor os motivos que levaram seu marido a manter o segredo durante tantos anos. Ele sabia exatamente o que aconteceria se aquela fortuna fosse descoberta. Sabia que o dinheiro despertaria o pior em determinadas pessoas. E infelizmente estava certo. Em uma reunião realizada no final daquela fase da investigação, Daniela apresentou um panorama atualizado da situação. Os documentos continuavam fortalecendo a posição de Elisa. Ao mesmo tempo, diversas informações recém-descobertas colocavam Cláudio e Geraldo sob crescente escrutínio. Pela primeira vez desde o início da batalha judicial, parecia possível que os autores da ação acabassem enfrentando problemas muito maiores do que aqueles que tentavam criar para Elisa. Quando deixou o escritório naquela noite, Elisa sentiu que algo importante estava prestes a acontecer. A verdade vinha surgindo pouco a pouco, documento após documento. E quanto mais ela aparecia, mais evidente se tornava que aquela disputa não terminaria apenas com uma decisão sobre herança. Porque os segredos escondidos dentro da família Monteiro estavam começando a sair das sombras, e uma vez revelados, não poderiam mais ser escondidos novamente. Os meses de disputa haviam transformado completamente a vida de Elisa. Quando tudo começou, ela era apenas uma mulher tentando lidar com a perda do marido e encontrar um jeito de seguir em frente. Agora estava no centro de uma batalha que envolvia uma fortuna escondida, segredos de família e uma investigação que crescia a cada semana. Mesmo assim, naquela manhã, enquanto se preparava para mais uma audiência, ela sentia algo diferente. Pela primeira vez desde o início do processo, existia uma sensação concreta de que o fim estava próximo. O tribunal estava mais movimentado do que o normal quando ela chegou. A história havia despertado curiosidade em muitas pessoas da região. Durante meses, boatos circularam pela cidade. Alguns defendiam Elisa. Outros acreditavam nas versões espalhadas por Cláudio. Mas naquele dia, todos sabiam que decisões importantes seriam tomadas. Elisa entrou acompanhada por Daniela. As duas caminharam pelos corredores em silêncio. Quando chegaram à sala da audiência, encontraram Cláudio, Geraldo e Sônia sentados ao lado dos advogados. O contraste entre eles era evidente. Meses atrás, Cláudio costumava demonstrar confiança quase arrogante. Agora parecia diferente. Seu rosto estava mais cansado. A expressão transmitia preocupação. Geraldo também parecia abatido. Sônia evitava olhar diretamente para Elisa. Daniela percebeu tudo aquilo imediatamente, mas não comentou nada. A audiência começou poucos minutos depois. Durante as primeiras horas, diversos aspectos técnicos do processo foram revisados. Relatórios financeiros, análises documentais, pareceres de especialistas. Tudo aquilo que havia sido construído ao longo de meses estava finalmente sendo apresentado de forma organizada diante do tribunal. Elisa acompanhava cada palavra com atenção. Em vários momentos, lembrava da carta de Rafael, lembrava das advertências, lembrava da confiança que ele depositou nela. E principalmente lembrava da frase que mais a acompanhou durante toda aquela jornada: não ceda. Foi então que surgiu o momento mais importante da audiência. Daniela pediu autorização para apresentar um conjunto específico de documentos encontrados no cofre. Documentos que até então haviam recebido pouca atenção porque os especialistas estavam concentrados em confirmar a origem da fortuna. Mas agora, aquela documentação assumia papel central. As pastas foram entregues ao juiz. Os advogados das duas partes acompanharam a análise.
O silêncio tomou conta da sala. Daniela começou a explicar. Meses antes de morrer, Rafael realizou uma série de procedimentos legais relacionados ao patrimônio herdado de Augusto Monteiro. Não se tratava apenas do testamento já conhecido. Existiam registros adicionais, documentos complementares, declarações autenticadas, transferências formalizadas, tudo realizado dentro das exigências legais. A cada página analisada, ficava mais claro o cuidado que Rafael teve ao organizar seus assuntos antes da morte. Ele não deixou nada incompleto, não deixou brechas, não deixou dúvidas, mas a maior revelação ainda estava por vir. Entre os documentos, existia uma declaração assinada pelo próprio Rafael, poucos meses após receber a confirmação de que sua doença era terminal. O texto era detalhado. Nele, Rafael explicava exatamente por que estava transferindo todos os seus direitos patrimoniais para Elisa. Explicava suas motivações, explicava sua confiança nela, explicava inclusive os receios que tinha em relação ao comportamento de determinados familiares. Quando Daniela terminou a leitura dos principais trechos, o ambiente parecia completamente diferente. Pela primeira vez, a voz de Rafael estava presente no processo. Não fisicamente, mas através de suas próprias palavras. E essas palavras tinham um peso enorme, porque vinham diretamente da única pessoa que realmente conhecia toda a situação. Os advogados de Cláudio tentaram questionar alguns pontos. Tentaram levantar dúvidas sobre as circunstâncias em que os documentos foram produzidos. Mas os especialistas já haviam confirmado a autenticidade de tudo. Assinaturas, registros, reconhecimentos oficiais. Não havia espaço para contestação séria. Então aconteceu algo que ninguém esperava. Durante a análise de uma das últimas pastas, surgiu um documento que não havia recebido atenção suficiente nas etapas anteriores. Era um registro complementar anexado por Rafael junto aos demais papéis. Daniela havia percebido sua importância apenas recentemente. O documento detalhava a linha completa de transferência dos direitos hereditários relacionados à fortuna. Mostrava claramente o caminho jurídico percorrido pelo patrimônio desde Augusto Monteiro. Cada sucessão, cada transferência, cada alteração legal. Tudo registrado, tudo comprovado. E havia um detalhe decisivo. Os registros demonstravam de forma inequívoca que Geraldo jamais foi proprietário daquela fortuna, nem mesmo parcialmente. A descoberta causou um impacto imediato. Durante meses, Cláudio e seus advogados sustentaram que estavam defendendo direitos familiares sobre um patrimônio pertencente à família Monteiro. Mas os documentos contavam outra história. Mostravam que Augusto estruturou a sucessão de forma extremamente específica. Os recursos não seriam distribuídos automaticamente entre todos os descendentes. Existiam critérios, condições, regras. E essas regras levaram o patrimônio diretamente até Rafael, sem passar por Geraldo, sem passar por Cláudio, sem qualquer participação deles. Elisa observou a reação dos três. Cláudio ficou imóvel. Geraldo parecia incapaz de esconder o choque. Sônia baixou os olhos. Era como se toda a narrativa construída durante meses estivesse desmoronando diante deles. Mas ainda não tinha acabado. A investigação financeira paralela também produziu consequências. Embora não fosse o foco principal daquela audiência, alguns resultados já haviam sido incorporados aos autos. Determinadas irregularidades relacionadas aos negócios de Cláudio haviam sido confirmadas. Outras continuavam sob análise. Mesmo assim, o simples fato de existirem investigações em andamento já comprometia seriamente sua credibilidade. O homem que passou meses acusando Elisa agora enfrentava questionamentos sobre sua própria conduta. As horas avançavam. Argumentos finais foram apresentados. Os advogados de Cláudio tentaram defender sua posição até o último momento, mas a diferença entre os dois lados parecia cada vez mais evidente. De um lado, existiam suposições, insinuações, teorias. Do outro, havia documentos, registros, provas e principalmente a vontade claramente registrada de Rafael. Quando o juiz anunciou que faria uma pausa antes da decisão final, a tensão tomou conta da sala. Elisa sentiu as mãos gelarem.
Mesmo com todas as evidências favoráveis, aquele momento continuava sendo difícil, porque o resultado definiria não apenas o destino da fortuna, definiria também se a vontade de Rafael seria respeitada. A espera pareceu interminável. Quando todos retornaram, o silêncio era absoluto. O juiz começou a leitura da decisão. Cada frase aumentava a expectativa. Primeiro vieram as análises jurídicas, depois a avaliação das provas, em seguida os fundamentos da sentença, e então finalmente a conclusão. O tribunal reconhecia integralmente a validade das decisões tomadas por Rafael. Reconhecia a legitimidade dos documentos encontrados no cofre. Reconhecia a legalidade das transferências patrimoniais realizadas antes de sua morte. E confirmava que todos os direitos sobre a fortuna pertenciam exclusivamente a Elisa. Durante alguns segundos, ela não conseguiu reagir. Apenas ouviu aquelas palavras ecoando dentro da própria mente. Ela havia vencido. Mas não era apenas uma vitória jurídica. Era algo muito maior. Era a confirmação de que Rafael conseguiu proteger aquilo que desejava. Era a confirmação de que sua confiança não foi em vão. Ao redor da sala, as reações eram intensas. Daniela sorriu pela primeira vez em muito tempo. Algumas pessoas presentes trocaram olhares discretos. Cláudio permaneceu imóvel. Seu rosto demonstrava uma mistura de derrota e incredulidade. Geraldo parecia envelhecido vários anos em poucos minutos. Sônia chorava silenciosamente. A sentença continuou abordando outros aspectos do processo, inclusive determinadas questões relacionadas às investigações financeiras que ainda seguiam em andamento. Mas Elisa mal conseguia ouvir. Seu pensamento estava em outro lugar. Estava na cabana, na carta, na chave escondida dentro da Bíblia, na passagem atrás da estante, no cofre e principalmente em Rafael. Quando a audiência terminou, ela deixou o tribunal ao lado de Daniela. Do lado de fora, o céu estava limpo. O sol iluminava a praça em frente ao prédio. Por alguns instantes, Elisa simplesmente ficou parada observando o movimento das pessoas. Meses de medo, meses de ataques, meses de mentiras. Tudo finalmente estava chegando ao fim. Mas enquanto caminhava em direção ao carro, ainda sem saber exatamente como reconstruiria sua vida depois de tudo aquilo, uma última descoberta permanecia aguardando por ela entre os documentos deixados por Rafael. Uma descoberta que explicaria algo ainda mais profundo do que a própria fortuna e revelaria até onde ele foi para proteger a mulher que amava. Meses depois da decisão do tribunal, a vida de Elisa já não parecia a mesma. Pela primeira vez desde a morte de Rafael, ela conseguia acordar sem sentir que estava travando uma batalha todos os dias. O processo havia terminado. A verdade havia sido reconhecida. As mentiras espalhadas por Cláudio perderam força conforme os fatos vieram à tona. As investigações sobre as irregularidades financeiras continuavam seguindo seu próprio caminho, e a influência que Geraldo e o filho acreditavam ter na região diminuía cada vez mais. Muitas pessoas que antes haviam acreditado nos boatos começaram a enxergar a situação de outra forma. Algumas chegaram a procurar Elisa para pedir desculpas. Outras simplesmente desapareceram. Ela não guardava ressentimento. Depois de tudo o que viveu, havia aprendido que gastar energia com vingança não mudaria o passado. O que realmente importava era decidir o que fazer com o futuro. Durante muito tempo, essa pergunta ocupou seus pensamentos. O dinheiro encontrado no cofre era mais do que suficiente para garantir uma vida confortável. Ela poderia vender a cabana, mudar para qualquer cidade e recomeçar longe de todas aquelas lembranças. Em alguns momentos chegou a considerar essa possibilidade. Mas toda vez que caminhava pelos cômodos da propriedade, lembrava das palavras de Rafael. Lembrava do cuidado que ele teve ao proteger aquele lugar. Lembrava do carinho que demonstrava quando falava sobre a história da família, mesmo sem revelar os segredos que guardava. Aos poucos, uma ideia começou a surgir. Uma ideia que cresceu lentamente até se transformar em um objetivo claro. Rafael sempre acreditou na importância de ajudar outras pessoas. Mesmo durante o tratamento, quando sua própria saúde piorava, ele costumava falar sobre projetos que gostaria de realizar se tivesse mais tempo. Sonhava em criar um espaço que pudesse beneficiar famílias da região, oferecer oportunidades para jovens e preservar a memória das gerações que vieram antes. Na época,
Esses planos pareciam distantes. A doença avançou rápido demais. Agora, porém, Elisa tinha condições de transformá-los em realidade. Foi assim que começou o projeto de restauração da cabana. Os trabalhos levaram meses. Equipes especializadas foram contratadas para recuperar a estrutura sem destruir sua aparência original. O telhado foi reconstruído. As paredes receberam reforços. As instalações elétricas e hidráulicas foram modernizadas. Cada etapa era acompanhada de perto por Elisa. Ela fazia questão de preservar os detalhes que carregavam a história do lugar. Algumas pessoas da região estranharam sua decisão. Muitos acreditavam que seria mais fácil demolir tudo e construir algo novo. Mas Elisa não queria apagar o passado. Queria dar um novo significado a ele. Conforme as obras avançavam, o projeto também crescia. Além da recuperação da cabana principal, ela adquiriu equipamentos, reformou áreas externas e criou espaços destinados a cursos, oficinas e atividades comunitárias. A antiga propriedade começou a se transformar em um centro voltado para a educação, cultura e desenvolvimento social. Pessoas que antes viam aquele lugar como uma construção abandonada passaram a observá-lo com outros olhos. Aos poucos, moradores da região começaram a se envolver. Alguns ofereceram ajuda voluntária, outros compartilharam ideias. Muitos contavam histórias antigas sobre a família Monteiro e sobre a própria comunidade. Pela primeira vez em muitos anos, aquele terreno voltava a ser um ponto de encontro. Durante esse período, Elisa também passou por mudanças pessoais. A dor pela perda de Rafael nunca desapareceu completamente. Certas lembranças ainda provocavam lágrimas. Algumas datas continuavam difíceis, mas o sofrimento já não dominava todos os seus dias. Trabalhar naquele projeto lhe dava um propósito. Era como se uma parte do sonho que Rafael não conseguiu realizar continuasse viva através dela. Quase um ano depois da decisão judicial, chegou o dia da inauguração oficial. A antiga cabana estava irreconhecível. Mantinha sua aparência histórica, mas agora transmitia vida. Crianças corriam pelo gramado. Moradores conversavam nos espaços externos. Havia atividades planejadas para diferentes faixas etárias. Pessoas que nunca haviam entrado naquela propriedade agora caminhavam pelos corredores restaurados com curiosidade e entusiasmo. Elisa observava tudo emocionada. Em diversos momentos, precisou se afastar discretamente para conter as lágrimas, não de tristeza, mas da sensação de que finalmente estava concluindo algo importante. Durante a cerimônia de inauguração, vários moradores fizeram pequenos discursos. Alguns agradeceram pela iniciativa. Outros falaram sobre a importância daquele espaço para a comunidade. Elisa ouviu tudo com gratidão. Porém, o momento mais marcante ainda estava por vir. No final da tarde, quando os visitantes já começavam a ir embora, Daniela se aproximou carregando uma pequena caixa. Elisa reconheceu imediatamente o objeto. Era uma das últimas caixas que permaneceram guardadas desde a descoberta do cofre. Muitos documentos já haviam sido analisados durante o processo, mas alguns itens pessoais de Rafael nunca receberam atenção especial. Daniela explicou que, durante uma organização recente dos arquivos restantes, encontraram algo que parecia ter sido separado especificamente para Elisa. Curiosa, ela abriu a caixa. Dentro havia alguns objetos simples, fotografias antigas, anotações pessoais, um relógio que Rafael usava anos antes da doença e um pequeno dispositivo de armazenamento digital. Junto dele existia um bilhete escrito à mão. Bastou olhar a letra para reconhecer imediatamente quem havia escrito. O coração de Elisa acelerou. A mensagem era curta. Rafael apenas dizia que, se ela estivesse vendo aquilo, significava que tudo havia acontecido como ele imaginava. Sem perder tempo, ela levou o dispositivo para uma sala reservada da própria cabana. Daniela entrou junto. Alguns minutos depois, conseguiram abrir o arquivo. A imagem apareceu na tela. Era Rafael. Mais magro do que ela lembrava antes da doença se agravar, mas ainda com o mesmo olhar tranquilo. Elisa sentiu as lágrimas surgirem imediatamente. Durante alguns segundos, apenas observou o rosto dele. Então, o vídeo começou. Rafael sorriu levemente para a câmera. Disse que provavelmente ela estava vendo aquela gravação muito tempo depois de sua morte. Disse também que esperava estar errado,
mas acreditava que seus pais e Cláudio tentariam tomar tudo assim que descobrissem a existência da fortuna. Ao ouvir aquelas palavras, Elisa ficou arrepiada. Rafael continuou falando. Explicou que conhecia o comportamento da família melhor do que qualquer pessoa. Disse que passou anos observando atitudes que o deixavam preocupado. Contou que muitas das decisões tomadas antes de sua morte tiveram justamente o objetivo de proteger Elisa dos conflitos que ele sabia que surgiriam. Em determinado momento, revelou algo que ela jamais imaginou. Anos antes de adoecer, quando encontrou o cofre pela primeira vez, chegou a considerar dividir a descoberta com os pais, mas desistiu depois de presenciar certas situações envolvendo dinheiro e interesses familiares. Foi nesse instante que percebeu que o patrimônio precisava permanecer protegido. E então veio a revelação que emocionou Elisa mais do que qualquer outra coisa. Rafael explicou que a fortuna nunca foi o verdadeiro motivo de todas aquelas preparações. O dinheiro era apenas uma ferramenta. O que realmente importava era garantir que alguém usasse aquele legado da maneira certa. Segundo ele, a cabana representava muito mais do que ouro, documentos ou investimentos. Representava confiança. Representava responsabilidade. Representava a chance de construir algo que permanecesse útil para outras pessoas. Enquanto falava, Rafael demonstrava uma serenidade impressionante, como alguém que já havia aceitado o próprio destino. No final da gravação, ele olhou diretamente para a câmera e sorriu novamente. Disse que, se Elisa estivesse assistindo ao vídeo depois de tudo o que aconteceu, significava que ela havia conseguido. Significava que foi mais forte do que imaginava. E significava que ele estava certo ao confiar nela. Elisa já chorava sem tentar esconder. A voz dele parecia preencher a sala inteira. As últimas palavras foram simples. Rafael disse que a amava. Disse que sentia muito por não poder permanecer ao seu lado. E disse que, independentemente do que acontecesse depois, ela sempre seria a melhor decisão que tomou na vida. Quando o vídeo terminou, a tela ficou escura. Por alguns segundos, ninguém falou nada. Elisa permaneceu sentada olhando para o monitor. Do lado de fora, ainda era possível ouvir o som distante das pessoas que participavam da inauguração. O centro comunitário estava funcionando. A cabana estava viva novamente. O sonho que Rafael não teve tempo de concluir agora fazia parte da realidade. E naquele instante, cercada pelas lembranças do homem que amou, Elisa compreendeu que a maior herança deixada por ele nunca esteve escondida dentro de um cofre. Estava presente em cada escolha que ele fez para protegê-la, em cada plano que preparou em silêncio e em cada vida que seria transformada naquele lugar pelos muitos anos que ainda estavam por vir.